Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula número 1, objeto de conhecimento, a Proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. E o detalhamento, os movimentos republicanos, tensões e disputas, a Proclamação da República. Vamos à nossa aula? Vamos iniciar esta aula falando sobre movimento republicano. E para falar desse movimento, estamos aqui no recorte, de uma ilustração que faz referência ao quadro de Benedito Calixto, que fala sobre a proclamação da República. Vale lembrar que esse artista, ele era um entusiasta ao movimento republicano. O que isso quer dizer? Vamos dizer assim, ele estava querendo que houvesse, de fato, a república, que ela fosse adotada no nosso território. Mas como será que se deu esse movimento? Será que foi de uma forma pacífica ou houve guerras? Pelo cenário, o que vocês acham? Estamos vendo aqui alguns cavalos, alguns militares, algumas munições, mas será que foi de fato necessário usar essas munições para que houvesse a proclamação da República? É isso que nós vamos saber nesta aula. Então, continuando, vamos observar aqui o contexto histórico para o movimento republicano. Acompanhem comigo. Vamos observar que o contexto histórico é justamente a crise do Segundo Reinado. O que houve nesse período, Havia a presença do imperador, certo? Que no caso era Dom Pedro II. Vamos observar a crise do Segundo Reinado. Observem aqui na imagem que nós temos justamente a imagem do nosso imperador, ou seja, do nosso ex-imperador Dom Pedro II sendo retirado do trono. Mas o que estava acontecendo neste momento? Bem, havia a presença de conflitos políticos, insatisfação popular e estagnação econômica, e também que eram intensificadas pela Guerra do Paraguai, que vai criar um ambiente propício para o crescimento do movimento republicano. No que tange aos conflitos políticos, vamos observar liberais e conservadores, que eram ideologias diferentes, eram dois partidos diferentes, porém, eles representavam a elite agrária. Havia a questão do voto restrito, onde a maioria da população não poderia votar, e também uma luta por maior autonomia para as províncias, com poder político e administrativo para as províncias. Esta era uma reivindicação constante do período regencial, certo? Então, o que eles queriam lá na regência? Trazer com que as unidades federativas, na época chamada de províncias e que atualmente conhecemos como Estado, tivessem uma representatividade. E isso foi conseguido justamente com a implementação do sistema republicano, certo? Então, vamos observar também que, neste contexto, temos o Manifesto Republicano. O que seria esse manifesto? Uma exposição das ideias republicanas. O que seria a implementação da República no Brasil? Então, esse manifesto ele vai criticar a centralização do poder na monarquia, ou seja, a figura do imperador detendo ali todo o poder em suas mãos. E vai exigir também um modelo federalista, que, no caso aqui, dava autonomia às províncias no Brasil. Também vai atribuir à monarquia justamente a responsabilidade dos problemas do país e também vai indicar que a solução para o problema seria justamente a implementação da República. Então, esses fatores vão ajudar na questão justamente da implementação da República no Brasil. Há também a questão abolicionista, em que nós vamos observar a abolição da escravidão, que acontece em 1888, com a Lei Áurea, que vai gerar grande insatisfação entre os latifundiários. Em relação à questão abolicionista, vale lembrar também que não foi apenas uma questão social, mas também uma questão econômica, e também houve ali vamos dizer assim, a imposição de uma pressão internacional na figura da Inglaterra, que era o grande parceiro econômico do Brasil neste momento. Além da questão abolicionista, vamos observar também a questão militar.
em que nós vamos observar o descontentamento dentro do Exército em relação ao tratamento e remuneração inadequadas dos oficiais. Lembra que há pouco eu falei para vocês em relação à Guerra do Paraguai? Então, quando os militares, né, do Exército voltaram da Guerra do Paraguai, eles queriam ter uma certa representatividade política, o que não aconteceu, né, neste momento em que eles voltaram da Guerra do Paraguai. Então, eles queriam ter, no caso ali, aumento salarial, também não tiveram, e eles eram destratados em relação à sua postura e à sua função no meio da sociedade do Brasil. Logo, né, isso fez com que os militares se descontentassem com a administração de Dom Pedro II, certo? Vamos observar também influência das ideias iluministas. Ideias de liberdade, igualdade e fraternidade eram defendidas pelos iluministas e vão influenciar o pensamento dos republicanos brasileiros. Além disso, vamos observar também as ideias positivistas, que vai enfatizar a ciência como caminho para o progresso social e a ordem. Então, né, dentre esses fatores, vamos observar também a insatisfação com o governo imperial. A elite brasileira estava descontente com a centralização do poder nas mãos do imperador e com a falta de autonomia das províncias, que vai de encontro ao que nós falamos ali com a implementação do federalismo. Então, essas províncias, elas queriam ter essa autonomia, queriam poder, né, criar suas leis, criar sua política administrativa em âmbito local, sendo que eles não podiam fazer isso por conta de estarem ali sempre vinculados ao governo imperial que centralizava o poder, certo? Uma outra questão também que é levantada é a questão de outras repúblicas, né, que estavam sendo instauradas. A independência das colônias americanas e a Revolução Francesa vão inspirar os republicanos brasileiros a lutar por um regime semelhante em seu país. Vale lembrar que dentro do continente americano, todos os outros territórios que eram colônias, sejam elas, que eram colônias espanholas, tiveram ali a república, né, sendo implementada. Porém, o Brasil, quando se desvinculou de Portugal, manteve ainda a questão da monarquia, certo? Deixou de ser dependente política e economicamente de Portugal, porém, contudo, todavia, tinha uma outra nação europeia que acabava manipulando a política brasileira, que era justamente a Inglaterra. E tudo isso vai culminar também na crise econômica. O que vai acontecer? O Brasil vai enfrentar dificuldades econômicas devido à queda nos preços das exportações do café e outros produtos agrícolas que eram a base da economia. Em todo esse contexto do Brasil, o que estava acontecendo no mundo? Bem, o mundo todo, né, principalmente ali os países europeus, estavam já passando pela segunda revolução industrial. Necessitavam de novos mercados consumidores, necessitavam de locais em que havia a mão de obra livre. Mas por que eles queriam mão de obra livre? Justamente para ter acesso, né, a um mercado consumidor. Logo, né, eles precisavam ter pessoas que ganhassem seu dinheiro para poder comprar os produtos ingleses. E como o Brasil ainda tinha a questão da escravização dentro do seu território, a pressão inglesa para que houvesse abolição sempre aumentou nesse contexto, certo? Então, vamos observar agora personagens importantes do movimento republicano. Trouxemos aqui algumas imagens: Tiradentes, né, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, e vamos saber o que cada um deles vai falar sobre esse movimento republicano. Iniciando, vamos falar sobre Tiradentes. Professora, mas Tiradentes nem lá do período da Conjuração Mineira, nem antes desse período? Sim, para vocês terem noção, né, de que na história tudo é uma construção. Então, nós temos aqui a figura do Joaquim José da Silva Xavier, né, conhecido como Tiradentes, que ele é o líder da Conjuração Mineira, e mesmo ele estando ali no contexto de 1789, ele vai implementar essas primeiras ideias, né, do período republicano. Vamos verificar, né, que a sua liderança na Conjuração Mineira e o seu martírio
foram transformados em símbolos poderosos que inspiraram e legitimaram a luta pela República. Tornou-se símbolo da liberdade e justiça e ainda influenciou a propaganda republicana. Lembrando aqui, né, que nesse contexto de implementação da República, era interessante ao governo republicano trazer a imagem de heróis nacionais. Dentre eles foram colocados ali justamente Tiradentes. Certo? Nosso próximo personagem importante é Domingos José Gonçalves de Magalhães, que ele era poeta e político republicano. Embora ele não seja tão falado, né, as suas ideias progressistas e seu trabalho na educação e na cultura contribuíram para a formação de uma mentalidade republicana entre as elites brasileiras. Então, ele teve ali uma participação importante para a consolidação dessa idealização do que seria a República. Certo? Nosso próximo personagem, Quintino Bocaiúva, que foi jornalista e político republicano e foi autor do Manifesto Republicano. Lembrando que o Manifesto Republicano tinha a ideia de popularizar as ideias da República, né? Do que seria a República. Então, a sua habilidade como jornalista e propagandista, né, ajudou justamente na autoria do Manifesto Republicano em 1870. Olha só, um pouco bem antes, né, do momento da proclamação da República de fato. E sua atuação como articulador político foram cruciais para o sucesso da proclamação da República. Então, essas características, né, de jornalista e político vão ajudar Quintino Bocaiúva a retratar, a levar o movimento republicano. Além dele, também temos a figura de Rui Barbosa, que foi jurista, escritor e político republicano. Assim como Quintino Bocaiúva, né, ele também vai utilizar suas habilidades com a oratória e com a escrita para promover as ideias republicanas e também mobilizar a opinião pública a favor da mudança do regime. Podemos dizer, né, que Rui Barbosa também, ele popularizou a ideia justamente da questão do republicanismo, né, da ideia de república. Ele vai mostrar para as pessoas o que seria de fato a república, o que vai mudar, né, na vida das pessoas se houvesse a implementação da república. Lembrando que ele precisava ter maior apoio, né, para que o regime republicano ele fosse implementado. Ok? Então, agora a gente vai analisar uma ilustração, né, que estava na capa da Revista Ilustrada. Observe aqui, nós temos a figura de Dom Pedro II ali adormecido com o jornal no colo. Né? A ideia que nós temos sempre de Dom Pedro II é de um homem já de certa idade, né? um senhor já idoso. Por quê? Porque ele passou muito tempo à frente da administração brasileira. Então, nós temos aqui uma legenda que diz o seguinte, acompanhem comigo. O rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais, que diariamente trazem os desmandos dessa situação, parecem produzir em Sua Majestade um efeito de um narcótico. Bem-aventurado, Senhor, para vós, o reino do céu e para o nosso povo, o do inferno. O que será que eles estavam querendo falar, né, com esses versos, né? É justamente o seguinte, Dom Pedro II ele já estava desgastado com toda a pressão que estava sendo colocada sobre a sua administração. Então, quando fala aqui, né, que ele dorme o sono da indiferença, vocês observaram na imagem que ele estava com um jornal no colo e que ele dormia, né, estava ali adormecido. Mostra uma certa indiferença do imperador em relação aos problemas cotidianos da população, certo? Quando fala ali, né, que parecem produzir em Sua Majestade o efeito de um narcótico. O que o narcótico ocasiona? Né? Uma certa sonolência, né? Uma certa, vamos dizer assim, saída do mundo real. Então, essas causas, né, não estavam abalando mais o imperador Dom Pedro II. E eles usavam essa imagem de um senhor já cansado para cultivar na mente da população que era necessário haver mudanças.
certo? E aí ele fala ainda, né? Bem-aventurado Senhor, para vós o reino do céu. Por quê? Porque o imperador ainda vivia de uma forma luxuosa dentro desse contexto, enquanto muitas pessoas estavam vivendo uma situação precária, havia também a queda na economia brasileira, o imperador até então não estava sentindo tanto esses efeitos, certo? E para o povo, no caso ali, no caso, o reino do inferno, ou seja, vivendo ali sempre amargurado, sempre com aquelas pressões econômicas e sociais batendo a sua porta, ok? Então, como ocorreu a proclamação da República de fato? Acompanhem comigo. Bem, vamos observar a insatisfação da sociedade brasileira, que se tornou uma conspiração ao longo da década de 1880. Haverá também o crescimento de críticas ao imperador, haverá também a proibição de manifestações públicas após o atentado contra o imperador em julho de 1889. Professora, como assim o imperador ele sofreu um atentado? Sim, em julho de 89, ele estava voltando para a capital, que no caso, na época, era o Rio de Janeiro, e ele foi surpreendido com um tiro, né? Um republicano fervoroso, ele acabou deferindo um tiro contra o imperador, por sorte, né, não acertou o imperador, e a partir de então, né, houve uma certa limitação dessas manifestações públicas. O autor do tiro é o soldado chamado Marcelino Bispo de Melo, que estava ligado a círculos republicanos radicais, certo? Então vamos lá verificar como é que aconteceu a instalação, né, do golpe militar. Vamos observar que o gabinete ministerial, chefiado por Visconde de Ouro Preto, foi deposto. O que quer dizer deposto? Ele foi retirado da função, né, de ministro, de primeiro-ministro, que era uma das peças fundamentais na administração de Dom Pedro II. Ele contava com o apoio desse ministério para ajudá-lo a administrar o território. Ele vai se demitir por ordem do Marechal Deodoro da Fonseca. E aí ele vai ser preso, certo? O que o Visconde de Ouro Preto fez, né? Ele tentou salvar a monarquia com um programa reformista, mas não obteve apoio, pois já era tarde demais. O que ele queria fazer, né? Ele queria implementar o federalismo, ele queria modificar a economia do país, porém, quando ele decidiu fazer isso, né, a elite brasileira, o próprio povo, o exército já estava cansado, né, dessa situação. E ainda havia, né, a questão de que o gabinete de Ouro Preto, na figura desse Visconde, ele vai conter, né, vai tentar, aliás, conter a indisciplina do exército, mas vai acabar aumentando o ressentimento dos oficiais que estavam sendo, né, ali cortejados pelos republicanos. E aí o que vai acontecer? Deodoro da Fonseca vai aguardar que Dom Pedro II, né, formasse um novo gabinete, mas isso não vai acontecer. O que Dom Pedro II pensou à época, né? Bem, vamos nomear uma outra pessoa para chefiar o ministério, porém, né, Dom Pedro pensou o seguinte: se o povo quer que isso aconteça, então eu não vou mais me desgastar ainda mais com essa situação, certo? E eles vão ali, justamente, no caso, o Deodoro da Fonseca e o movimento republicano vão pegar essa ideia de Dom Pedro II, essa reação de Dom Pedro II, e aumentar mais, intensificar mais as ideias republicanas. Então, republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que eles queriam, né? Que ocorresse uma solenidade de proclamação da República, visto que eles já tinham retirado o Visconde de Ouro Preto, que era o braço direito justamente do imperador, certo? E aí vamos observar, né, que nesse contexto, vários aspectos da sociedade, né, vários setores da sociedade vão continuar ali se organizando para que houvesse, de fato, a implementação da República. Como é que ela vai acontecer? Em que dia?
ela ocorre no dia 15 de novembro de 1889. Um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, lembram que foi ele o articulador para que houvesse a demissão do Visconde de Ouro Preto? Pois é, ele vai liderar esses militares, vão marchar sobre o Rio de Janeiro, lembrando que Rio de Janeiro é a capital do Brasil à época, e depois o imperador Dom Pedro II. O golpe foi rápido e relativamente sem sangue, com Dom Pedro II e sua família sendo exilados para a Europa. E aqui, né, nós trouxemos para vocês uma animação que representa justamente a saída de Dom Pedro II e sua família do Brasil. Acompanhem comigo. O Brasil era um império governado por Dom Pedro II, mas enfrentava crises econômicas, pressão por reformas e o crescente movimento republicano. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que proclamou a República. Dom Pedro II e sua família foram pegos de surpresa. Sem resistência, eles aceitaram o novo regime. Em 17 de novembro de 1889, a família real embarcou para o exílio na Europa, encerrando mais de 300 anos de monarquia no Brasil. Enquanto isso, o novo governo republicano começava a estruturar o país sob um novo regime. A proclamação da República marcou o início de uma nova era no Brasil, trazendo desafios e esperanças para o futuro. E assim, o Brasil seguiu em frente, sempre com um olhar para o futuro e para a construção de uma nação democrática. Então, vocês acompanharam aí a saída de Dom Pedro II do Brasil, mas, de fato, qual era a intenção de retirar o então ex-imperador? Bem, assim como haviam pessoas que eram contrárias ao imperador Dom Pedro II, haviam pessoas que o apoiavam. Então, mesmo Dom Pedro saindo, né, do poder, havia aquela preocupação de que a qualquer momento ele poderia retornar ao poder de uma forma mais autoritária, de uma forma mais centralizada ainda. Então, qual era a ideia? Vamos retirar Dom Pedro II do Brasil, vamos expulsá-lo do Brasil, para que não haja uma certa recaída, vamos dizer assim, para o regime monárquico novamente, que o sistema republicano seja de fato implementado. Imagine, né? Estávamos, né, vivendo numa época em que não se havia a experiência republicana. O que se havia era apenas uma experiência monarquista. Então, se houvesse ainda a presença do imperador no território, ele poderia novamente retornar ao poder, e era uma coisa que os republicanos não estavam dispostos, né, a enfrentar. Então, era melhor manter o imperador longe para que não houvesse, né, de uma certa forma, um contra-ataque para que ele voltasse ao poder. Certo? Então, vamos observar as consequências da proclamação da República. Acompanhem comigo. Vamos observar a implementação do federalismo. Professor, o que é federalismo? É justamente a divisão do território em unidades federativas, que vocês já ouviram falar de estados, certo? Então, quando se tem a implementação ou a implantação do federalismo, quer dizer que nós temos aqui a presença de estados, e cada estado ele vai ter ele vai poder se organizar administrativamente, certo? Então, não vai estar mais totalmente vinculado à figura do imperador, ok? Vamos observar também o estabelecimento do sufrágio universal masculino. O que é sufrágio, né? Fazer parte, né, do momento ali dos votos, certo? Das eleições. E também o fim do voto censitário. Só relembrando, o voto censitário é o voto baseado na renda do cidadão. Até então, só poderia votar os homens maiores de 21 anos que fossem alfabetizados e que tivessem uma certa renda para poder participar das eleições no Brasil, certo? Vamos observar também a implementação do Estado laico. Neste momento, o Brasil, até então, antes da proclamação da República, o Brasil ele estava vinculado à Igreja Católica, né? A Igreja Oficial do Brasil a religião oficial do Brasil, melhor dizendo, era a religião católica. Só que, nesse processo de proclamação da República, houve também uma desavença entre a Igreja Católica
e o governo, né, e o imperador. Então, quando houve a proclamação da República, houve também a implementação do Estado laico. O Brasil deixou de ter uma única religião oficial, certo? E acabou permitindo ali a presença de outras religiões no território. E também o estabelecimento do presidencialismo. O que seria isso? A figura do presidente com, no caso ali, um mandato de 4 anos. Então, esse presidente ele era escolhido e teria ali um período para governar, que eram 4 anos, certo? E essas questões foram colocadas, né, a partir do momento em que houve a elaboração de uma nova Constituição do Brasil, ok? Mas isso são assuntos futuros. Então vamos comparar como estava a organização entre o Império e a República do Brasil. Acompanhe comigo o seguinte quadro. Temos aqui, em 1822 a 1889, é o que nós chamamos de Império Brasileiro, certo? Temos aqui a presença da monarquia hereditária, a imagem do imperador. Esse monarca, né, o seu poder, ele era hereditário, ou seja, passava para o seu filho e assim sucessivamente. Temos a presença do voto censitário. O que seria o voto censitário? O voto baseado na renda, né, do cidadão, do eleitor. O catolicismo era a religião oficial do Império e a manutenção da escravidão ou escravização, ou seja, havia ainda a permanência desse sistema de trabalho no Brasil durante o Império. Já na República, que ela começa em 1889 com a proclamação da República e vai até os dias atuais. Temos a presença do presidencialismo. O que isso quer dizer? A figura do presidente chefiando o poder executivo, e esse presidente ele é eleito por um mandato, certo? De 4 anos. Temos a questão do voto masculino, a implementação do Estado laico, que vai dar abertura para a prática religiosa de outras manifestações religiosas, e também o trabalho livre vai ser aplicado durante a República. Então, nesse quadro, nós podemos observar aí a diferença bem significativa entre o Império e a República do Brasil. Observem, né, que temos uma questão aí que é bem delicada, que faz referência ao tipo de trabalho que foi adotado no Brasil, certo? Então, durante o período colonial até quase finalizando o Império, 1888, tivemos a manutenção da escravidão, certo? Em que houve ali essa implementação desse sistema, né, de trabalho forçado aos negros africanos que para cá foram trazidos e seus descendentes. Já na República, temos a questão do trabalho livre, porém, né, ainda havia muitos, vamos dizer assim, resquícios do que era o trabalho escravizado no Brasil. Então, mesmo o trabalho sendo livre, muitas das vezes esse trabalho ele estava acompanhado com uma dinâmica de castigos físicos, ainda como se fosse uma forma de resgate ao trabalho que sempre foi realizado no Brasil neste período. Então, esta aula falou sobre o processo de implementação da República no Brasil. Vocês observaram, né, que foi um processo longo, não foi de uma hora para outra que ele ocorreu. E também lembrem, né, sempre que não houve uma questão, não houve derramamento de sangue, foi um processo, de certa forma, pacífico, não houve vamos dizer assim, uma queixa, ou melhor dizendo, né, uma represália do então imperador em relação a esse sistema que estava sendo implementado e que foi um golpe, né? Foi ali uma retirada compulsória do imperador Dom Pedro II, que resultou na sua deposição do Brasil, certo? Há relatos, né, de que Dom Pedro ele ficou muito triste no momento em que ele deixou o Brasil e ele queria voltar novamente ao território, mas isso não foi possível, né? Ele morreu longe das terras brasileiras e ele dizia sempre que o seu coração estava no Brasil. Então, esse é o processo de proclamação da República do nosso território. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.